Salve, salve galerinha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula no canal Português para Todos com o professor Luiz Belo. Na aula de hoje estudaremos as orações subordinadas adverbiais. Mas antes de iniciarmos a aula, já quero te pedir, gostou do vídeo? Dar o seu joinha, dar o seu like, curta o vídeo, faça seus comentários e compartilhe também com outras pessoas, com colegas, com familiares, enfim. E claro, ainda não se inscreveu no canal? Alô, por favor, já faça sua inscrição e ative o sininho para receber as notificações de tudo que compartilharmos por aqui. Beleza? Então, vem para cá, vamos estudar, porque hoje você vai aprender tudo sobre as orações subordinadas adverbiais. Pessoal, as orações subordinadas adverbiais são as orações que exercem a função de adjunto adverbial da oração principal, tendo a mesma função, portanto, que a função de um advérbio na estrutura frásica ou na estrutura frasal. As orações são assim chamadas, repito, porque desenvolvem a função de advérbio ou de adjunto adverbial. As orações subordinadas adverbiais, elas sempre vão acrescentar alguma circunstância, sempre vão indicar uma relação circunstancial. Por exemplo, circunstância de tempo, modo, finalidade, causa, consequência, condição, dentre tantas outras, sendo sempre iniciadas por conjunções ou locuções conjuntivas. Repito, as orações subordinadas adverbiais são introduzidas, são iniciadas por conjunções ou locuções conjuntivas. Vejamos os exemplos a seguir. Uma vez que não o encontrei, resolvi telefonar. Observemos que temos duas orações. A oração subordinada adverbial, uma vez que não o encontrei, e a oração principal, resolvi telefonar. Evidentemente que sabemos que aqui se trata de um período composto por subordinação, tendo em vista que a oração, uma vez que não o encontrei, ela está subordinada à oração principal. E o termo destacado, uma vez que, estabelece entre as duas orações a ligação, servindo, portanto, como locução conjuntiva. Repito, uma vez que é uma locução conjuntiva e estabelece entre as duas orações, a principal e a subordinada, uma relação de causa. Uma vez que não o encontrei, resolvi telefonar. Repetindo, uma vez que é uma locução conjuntiva causal, portanto, estabelece uma relação de causa. No segundo exemplo, nós temos: fiz o exame conforme o médico orientou. A oração principal aqui é fiz o exame. A oração subordinada é conforme o médico orientou. O termo destacado é uma locução adverbial chamada de conformativa, pois estabelece uma relação de conformidade. Fiz o exame conforme o médico orientou. Nós temos aqui dois exemplos de orações subordinadas, mas lembro-lhes, são mais do que isso. E estas orações, essas circunstâncias indicadas através delas, nós veremos a partir de agora, observando cada uma das orações subordinadas adverbiais. Uma vez mais lembrando
que elas são classificadas conforme a circunstância que expressam, conforme a ideia que expressam. Existem, portanto, diversos tipos de orações subordinadas adverbiais. A primeira oração adverbial que veremos é a oração subordinada adverbial causal. Causal ou de causa. E o que é que essa oração indica? Qual é o valor semântico expresso por ela? É simples. A oração subordinada adverbial apresenta a causa, daí o nome causal. Apresenta a causa do acontecimento da oração principal. Pode ser iniciada pelas seguintes conjunções e locuções causais. Porque, que, porquanto, visto que, uma vez que, já que, pois que, por isso que, como que, visto como, dentre outras. Como exemplos nós temos: não vou trabalhar hoje porque vou ao médico. Então, porque vou ao médico é oração subordinada que vai mostrar, que vai indicar, que vai apresentar a causa pela qual não vou trabalhar hoje. Deu para entender? Então, a causal vai indicar a causa do acontecimento expresso na oração principal. No caso aqui em questão, oração principal, não vou trabalhar hoje. Beleza? Um outro exemplo é: já que está calor, vamos tomar banho de piscina. Então, já que está calor é oração subordinada adverbial causal. A locução conjuntiva desta oração é já que. Certo? Então, já que está calor indica a causa pela qual vamos tomar banho de piscina. Tranquilíssimo? Só sossego? Joinha? Beleza? Qual é a próxima oração subordinada adverbial? É a oração subordinada adverbial que nós chamamos de consecutiva. E por que a gramática assim vai classificar esta oração? É simples. Ela é chamada de consecutiva porque apresenta a consequência do acontecimento da oração principal. Pode ser iniciada pelas seguintes conjunções e locuções consecutivas: que, tanto que, tão que, tal que, tamanho que, de forma que, dentre tantas outras locuções conjuntivas ou conjunções subordinativas consecutivas. Vejamos os exemplos. As pessoas da torcida gritaram tanto que ficaram roucas. Então dá para perceber logo de cara, de imediato. Alô? A inteligência já nos mostra. A oração que ficaram roucas é oração subordinada. Eu só vou compreendê-la se ela estiver ligada à oração principal. Além do mais, claramente eu vou perceber que é uma relação de consequência. Isto só aconteceu em decorrência de algo. Repetindo, as pessoas da torcida gritaram tanto que ficaram roucas. Tranquilo? Beleza? Um outro exemplo de uma consecutiva é: Mariana desistiu de ser perfeita, de modo que acabou sendo feliz. Tá ok? Também temos as orações subordinadas adverbiais finais. Finais no sentido de finalidade. Portanto, as orações subordinadas adverbiais apresentam o fim ou finalidade do acontecimento expresso na oração principal. Pode ser iniciada pelas seguintes conjunções e locuções finais:
a fim de que, para que e outras mais. Como exemplos, para compreendermos isto aqui, nós temos: todos se esforçaram para que tudo desse certo. Todos se esforçaram, claro, como vocês sabem, é a oração principal. Para que tudo desse certo é a oração subordinada final. Final por qual razão? Porque indica a finalidade do esforço de todos. Compreendido? Tranquilíssimo? Próximo exemplo. A aluna estudou durante muitas horas a fim de que não reprovasse. Repetindo, a aluna estudou durante muitas horas a fim de que não reprovasse. Portanto, a fim de que não reprovasse é oração subordinada adverbial final, que indica a finalidade ou o para quê. Para que ela estudava? Para que ela estudou? Para não ser reprovada. Beleza? Então, a fim de que não reprovasse, constitui-se em oração subordinada adverbial final. Tranquilo? Próximo tipo de oração subordinada adverbial é a que nós vamos chamar de temporal. A nomenclatura, o próprio nome já é um indicador. Temporal, de tempo. Portanto, a oração subordinada adverbial temporal ou de tempo apresenta uma circunstância de tempo ao acontecimento da oração principal. As orações subordinadas adverbiais temporais podem ser iniciadas pelas seguintes conjunções ou locuções conjuntivas temporais. Por exemplo, quando, enquanto, agora que, logo que, desde que, assim que e assim sucessivamente. Olha o exemplo bem prático, bem simples, que nos mostra de forma muito clara uma oração subordinada adverbial temporal. Quando ouço esta música, penso em você. Evidentemente, penso em você é oração subordinada adverbial. Quando ouço esta música, é oração subordinada adverbial temporal. Penso em você, principal. Quando ouço esta música, oração subordinada adverbial temporal, iniciada ou introduzida pela conjunção subordinativa adverbial temporal quando, ok? O quando é a conjunção adverbial temporal. É esta palavra que estabelece essa relação de tempo entre a oração subordinada, quando ouço esta música, e a oração principal, penso em você. Tranquilo? Joinha? Sossego? Próximo exemplo, ou próximo tipo de oração subordinada adverbial, é a que nós vamos classificar como condicional. Ora, o próprio nome já é esclarecedor. A oração subordinada adverbial condicional apresenta uma condição para a realização ou não do acontecimento expresso na oração principal. Pode ser iniciada pelas seguintes conjunções ou locuções conjuntivas condicionais. Se você, ou melhor, se, salvo se, desde que, exceto se, caso, desde, contanto que, e assim sucessivamente. Então, percebe? As orações subordinadas adverbiais condicionais são iniciadas por conjunções ou locuções conjuntivas adverbiais
que expressam valores semânticos de condição. Como exemplos, nós temos aqui: se ele cumprir sua parte do acordo, poderemos seguir conforme planejado. Então, percebam que há uma relação de condição. Só poderemos seguir conforme o planejado se é a conjunção subordinativa adverbial temporal. É ela que estabelece a relação de condição. Se ele cumprir sua parte do acordo. Deu para entender? O outro exemplo de condicional é: caso você não saia de casa, passo por lá para te ver. Então, olha a condição. Eu só vou passar por lá caso, se você não sair de casa. Portanto, caso você não saia de casa é uma oração subordinada adverbial condicional. Isto aqui é muito fácil. Fácil demais da conta. Tranquilo? Próximos exemplos de orações subordinadas adverbiais: concessivas e comparativas. Quando é que eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva? Quando expressa uma concessão, ou seja, apresenta uma concessão ao acontecimento da oração principal. Com outras palavras, apresenta uma ideia de contraste e contradição, podendo ser iniciada pelas seguintes conjunções e locuções concessivas: embora, conquanto, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que e outras mais. Exemplos: embora seja de risco, concordo com a realização do negócio. Então, percebe aí o contraste e a contradição? Embora seja de risco, concordo com a realização do negócio. Normalmente, a concordância com a realização do negócio só se deve acontecer quando não há risco, mas na concessiva não. Ela vai expressar justamente essa ideia contrária. Embora seja de risco, concordo com a realização do negócio. Portanto, embora seja de risco, é a oração subordinada adverbial concessiva. Tranquilo? E a conjunção é embora. Segundo exemplo: farei o que acho correto, mesmo que você seja contra. Então, mesmo que é a conjunção ou a locução subordinativa concessiva. Tá ok? Locução subordinativa adverbial concessiva, que estabelece a relação de concessão e daí a razão pela qual nós temos uma oração subordinada adverbial concessiva. Tranquilo? Sem estresse? Próxima oração subordinada adverbial é a comparativa. A oração subordinada adverbial comparativa, evidentemente, apresenta uma comparação com o acontecimento da oração principal e pode ser iniciada pelas seguintes conjunções ou locuções comparativas, como mais do que, menos do que, assim como, bem como, que nem, tanto quanto. Vejamos os exemplos para esclarecer essas ideias. É tão desgastante correr atrás como ficar esperando. É tão desgastante correr atrás é a oração principal. Como ficar esperando é oração subordinada adverbial comparativa. Estabelece uma comparação entre correr e ficar esperando. Tá ok?
Então, é essa relação comparativa estabelecida pela conjunção como. É tão desgastante correr atrás como ficar esperando. Tranquilo? Próximo exemplo. Meu pai age como agia meu avô. Como já agia meu avô é oração subordinada adverbial comparativa. Estabelece uma comparação entre o pai e o avô. Tranquilo? Beleza? Golinha? Então vamos adiante. Nós ainda temos a oração subordinada adverbial conformativa. O nome já está dizendo. A oração subordinada adverbial conformativa apresenta uma ideia de conformidade, de concordância e regra em relação ao acontecimento expresso na oração principal. Pode, por sua vez, ser iniciada pelas seguintes conjunções e locuções conjuntivas: conforme, consoante, segundo e assim sucessivamente. Olha os exemplos. Faço rabanadas conforme minha avó me ensinou. Conforme minha avó me ensinou é o que nós chamamos de oração subordinada adverbial conformativa. Beleza? Segundo exemplo, para esclarecermos definitivamente, o campeonato será disputado segundo as regras estabelecidas pelo comitê. Segundo as regras estabelecidas pelo comitê, é oração subordinada adverbial conformativa, ou seja, expressa uma relação de conformidade. Tranquilíssimo? Fácil demais da conta. Próxima oração subordinada adverbial nós chamamos de proporcional. Por que proporcional? Porque apresenta uma ideia de proporcionalidade com o acontecimento da oração principal, podendo ser iniciada pelas conjunções ou locuções proporcionais, à proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, mais, quanto menos, menos, quanto maior, maior e assim sucessivamente. Vejamos os exemplos. Quanto mais independente a filha ficava, mais sozinha a mãe se sentia. Deu para perceber a relação de proporção ou de proporcionalidade? Verifiquemos mais uma vez. Quanto mais independente a filha ficava, mais sozinha a mãe se sentia. Detalhe, observe que quanto mais, e na oração principal eu vou ter mais. Então, quanto mais, mais. Quanto mais independente a filha ficava, mais sozinha a mãe se sentia. Tranquilo? Então, aqui nós temos uma relação de proporção. Segundo exemplo, ele melhorava sua forma física à medida que treinava, ou à proporção que treinava. Beleza? Então, à medida que treinava é oração subordinada adverbial proporcional. À medida que é a conjunção subordinativa adverbial proporcional. Dúvidas? Claro que não. Beleza? Fácil demais da conta. Tá ok? Mas aqui vem uma dica. É a dica do Belo. Quando nós estudamos as orações subordinadas adverbiais, nós vamos perceber uma coisa muito clara. Em alguns momentos, a conjunção como, ela pode ser empregada, ora como sendo causal, em outro momento como sendo comparativa, e até mesmo ela pode ser conformativa. Como é que eu vou resolver este problema? Alô?
como eu não vou confundir esta palavrinha? Como não vou classificá-la de forma equivocada? É bem prático, é bem simples e nós vamos compreender através destes exemplos aqui. Primeiro lugar, eu vou observar na frase ou na oração ou no período como eu imaginei as coisas aconteceram. Evidentemente que eu vou observar que existem conjunções que estão relacionadas com as classificações das orações, até para que tenhamos rimações. Compreendeu a lógica? Então, como eu imaginei, evidentemente que aqui eu não tenho uma relação de comparação, percebe? Eu também não tenho uma relação de causa. Como eu imaginei as coisas aconteceram, eu só posso ter uma relação de conformidade. Captou a ideia? Exatamente. Ou seja, a conjunção como, neste exemplo, é conformativa. Logo, a oração como eu imaginei é uma oração subordinada adverbial conformativa, pois o como, a conjunção como aqui, pode ser substituída por conforme. Muito fácil ou fácil demais da conta, tá ok? Conforme eu imaginei, as coisas aconteceram. Logo, se eu posso substituir o como pela conjunção conforme e mantém-se o mesmo sentido, o mesmo significado, é porque esta oração ela é uma oração subordinada adverbial conformativa ou de conformidade. Tranquilíssimo? O outro exemplo para nós percebermos tranquilo aqui é: como estava estudando, a Jupiricleide não foi à festa. Repetindo, como estava estudando, a Jupiricleide não foi à festa. Como estava estudando. Como aqui? É comparativa, é conformativa ou é causal? Eu vou fazer o mesmo procedimento do exemplo anterior. Se eu substituir o como por conforme, conforme estava estudando, a Jupiricleide não foi à festa, tá tranquilo? Claro que não. Neste caso, o que é que vai mostrar? Como é que eu vou classificar esta conjunção e, consequentemente, esta oração? Eu vou observar o seguinte: se eu substituir a conjunção como pela conjunção porque, eu vou perceber que aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. Não entendeu? A oração subordinada está indicando a causa pela qual a Jupiricleide não foi à festa. Porque estava estudando, captou a ideia? A Jupiricleide não foi à festa. Portanto, nós temos uma oração subordinada adverbial causal, que expressa a causa. Tranquilo? Só sossego? Beleza de Creusa. Próximo exemplo para nós definitivamente compreendermos. Ele é forte como um touro. Então, evidentemente, aqui o como expressa uma relação de comparação. Portanto, nós temos uma oração subordinada adverbial comparativa e o como é sim uma conjunção subordinativa adverbial comparativa. Só para indicar, só para lembrar. Ele é forte como um touro. Nós temos aqui de forma implícita a ideia. Ele é forte como um touro é forte.
Por isso que nós temos uma relação de subordinação entre duas orações, porque o verbo está implícito. Tranquilo? Repetindo, portanto, no terceiro exemplo, a conjunção como é comparativa e a oração é subordinada adverbial comparativa. Tranquilíssimo? Então, por hoje é só. Eu espero que esta aula tenha contribuído de alguma forma para vocês. Claro, gostou? Dar o seu like, faça seus comentários e compartilha com os teus colegas. E claro, não se inscreveu? Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos por aqui. Tchauzinho, forte abraço e até a próxima.